Alô, boa noite. Bom, aqui é noite, né? São 8 da noite. É, aqui Inês Oludé, de Bruxelas, na live Poesia na Janela em Tempos de Coronavírus. Para calentar, né? Calentar gente grande. E às vezes gente pequena também. Hoje é dia de jejum, mas não é que o arrombado do presidente chamou o gado para não comer farelo hoje? Então, vamos falar dos poetas do Pará. E falar dos poetas do Pará sem falar da comida do Pará, não foi no Pará. Né? Me deram arroz de cuchá. Então, eu tive metade da minha família que morou no Pará. Inclusive, eu morei um tempo lá, pouco tempo, mas andei morando um tempo por lá. E cada vez que eu vou no Brasil, eu dou um pulinho lá para ver meu irmão Joaquim, a família. Mas nessa família tem parentes e aderentes, né? Porque é um monte de sobrinhas bonitas, tudo já casadas, então tem os aderentes. Tem artista, tem tudo aí naquele meio. E eu conheço muita gente do Pará, muitos artistas, muitos poetas. E é uma terra que eu gosto muito. Então eu tinha uma cunhada, que era a rainha do meio desse povo todo aí, que fazia umas comidas maravilhosas. Ela resolveu nos deixar. Bom, a Darismar, né? Era mestre Cuca. Todo mundo lá dos amigos, meus irmãos, todo mundo conhecia a comida dela, que a gente se reunia sempre lá para fazer festa. Mas aí as festas eu vou te contar. Caranguejo que ela ia buscar, fresquinho lá no Ver o Peso. Ou talvez perto de casa, não sei, não me lembro. Em frente tinha uma senhora que fazia tacacá. Tacacá, vocês sabem o que é, né? É o camarão com aquela goma da mandioca e o. Como é o nome da erva lá que dá uma travadinha assim na boca, que é uma delícia? Esqueci agora o nome. Passou assim voando. Passarinho, feito os poetas lá do Pará. Tem mais poeta do que passarinho, muitos músicos maravilhosos. É, então, é jambu, né? Jambu, me lembrei agora. Ixi, Maria, jambu. Aquilo ali de tardezinha, 5 da tarde, a gente ia, todo mundo tomar tacacá, açaí na tigela. Chegava fresquinho assim ali, a buscar aquela coisa grossa, assim, né? Que a gente comia com tapioca. Peixe. Tem gente que come com peixe assado. Vou te contar. E ela fazia uns peixes no escabeche que ela ia buscar também fresquinho. Tudo era fresquinho. Ai, 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 que saudade de arroz de cuchá, do feijão tropeiro, tudo isso ao som do carimbó. Pescador, pescador, porque é que no mar não tem jacaré. A música maravilhosa. É, então, hoje, no Boa Noite, se tiver meus amigos aí, se tiver alguém do Pará, meus amigos poetas, Joãozinho Gomes, o músico Salomão Habib, Carol, poeta, todo mundo aí, beijo para todo mundo. Já comecei aí com nostalgia, né? Mas é assim mesmo, Pará só dá isso mesmo, está longe. É, mas eu escolhi dois poetas de grandeza superior. Tem muitos poetas no Pará e são muito bons, né? Mas tem dois que eu particularmente acho que está 1 quilômetro acima de todo mundo, que é o Max da Rocha Martins e o Rui Barata. Então a gente vai falar desses dois poetas hoje e ler alguns poemas deles. Deu um trabalho achar. Ainda tem um que eu não achei, que eu gostaria de ter achado, né? Mas enfim, achei um extratozinho, dá para você depois procura. Então, Max Martins, começamos com Max Martins. Max da Rocha Martins, né? Que nasceu em 1926 e morreu em 2009. Quer dizer, são os poetas modernistas, né? Era autodidata, para vocês verem, mas estudou, assim, de maneira particular, literatura, poesia,
artes e filosofia. Colaborou em revista, né? Porque esse povo é tudo jornalista. A maioria dos poetas são comunistas e jornalistas. Esse aqui ele não é comunista. Não vi nada na biografia dele que fizesse crer que fosse comunista, mas o outro é. Vocês vão ver. Sempre tem um comunista aqui perto de mim. Mas depois vai vir os anarquistas também, não se preocupem, porque eu sou anarco-comunista. E hoje, capaz que eu vire até um pouco. Hoje eu virei, estou arretada com o Brasil, né? E virei. Eu já sou simpatizante do PT e capaz até que eu me filie. Eu não me filio geralmente em partido, me filiei no Partido Belga, agora no PC belga. Mas capaz que eu me filio no PT somente para contrariar esses fila da mãe, né? Mas eu defendo quem defende meus direitos, quer dizer, não os meus particularmente, mas os direitos do povo brasileiro, né? O PT e outros partidos de esquerda são os que defendem os direitos do povo brasileiro. Então, nós temos que fazer alguma coisa por isso. Eu já estou querendo agitar. Então, ele colaborou com revistas literárias. Segundo o... Quem foi que disse isso? Não sei quem mais disse isso. A Marília Tapiaçu. Ele era criativo, transgressor, subversivo. Quer dizer, se ele não era comunista, mas assim mesmo era subversivo na linguagem. Eu sempre tenho que achar alguma coisa que sai da caixinha, né? A sua linguagem poética. Seus poemas romperam com a tradição literária e abriram novos caminhos para mostrar a literatura de expressão amazônica. E sim, uma das coisas que eu escolhi nesses dois é porque mas a maioria dos poetas de lá, eles falam muito da terra deles, né? E por essa defesa que eles têm, né, da Amazônia, do meio ambiente, de usar as linguagens locais, né, e as artes locais, né, a música local e tal. Então, isso para mim também é importante, porque eu acho que quem gosta da sua terra gosta do mundo e gosta de quem vive no mundo, né? Então, ela diz que Marx é um poeta, um escultor de versos que brinca com as palavras, explorando seus lados lúdico e lírico. Acima de tudo, este autor foi um autodidata, um artista magnificamente criativo. Na web tem um vídeo com documentos sobre ele, né? Tem inclusive ele recitando poemas dele. Vale a pena procurar. Vocês acham no YouTube? Então, primeiro poema. No fedor deste poema, a dor. No fedor deste poema, a dor há muito foi-se embora. A dor já não vigora. Resta o silêncio e seus micróbios. Tudo partiu. O que era amor, em feto, se pariu. Da ferida separou-se e fez-se seta desferida, alucinada, virgem passada a sabre no poema. Tudo tentei, mensagens e recados à amada Marieta dos meus anos mais. E as pontes que lancei, bandeiras às gaivotas, telegramas do meu sexo a todos os planetas. Resta agora o cancro e suas raízes, pasto dos ratos, que devoraram toda a madrugada o osso e até o poente. Este toma um trem e vai-se embora. A merda, o paraíso, ó pátria amada, toma, meu testículo testamento, este poema de urina e ácido apaga tudo, o sol e os outros astros. O tempo e o homem. Ele ofereceu a Robert Larroque Soares, eu não procurei quem era, saber, um amigo dele, ou algum outro poeta. O poeta gosta de oferecer poesia a poeta, né? De dedicar suas admirações, suas horas a colegas. Isso aqui é muito bonito. O tempo, o homem. O tempo faz o homem, que faz o tempo, faz tempo. O homem que constrói o tempo, que destrói o homem, só a era faz. Eras destruindo o tempo, o homem, a casa, velhas paredes, azulejos, limo. A ampulheta, o testemunho, a arte, os ciclos, os séculos. A era decora o muro, o tempo decora o homem,
que colora o tempo, descolora. Só o artista faz a hora. Ocorre-me o poema, contudo, a religião, a pátria, o calor. Procuro ver na noite profunda, quero esquecer no momento que sou o homem de vários documentos. Forço, dói-me o calo desta vida, meu Deus. Lavo as mãos, mas tenho de pôr gravata, e salvo a moral, abano-me. Rola o poema e o mundo, e eu mudo. Ver o peso. Vocês viram que o título que eu botei no, no cartazinho que eu fiz é Ver o peso dos poetas paraenses, né? Por que ver o peso? Quem conhece Pará sabe que tem um grande mercado lá onde se vende de tudo, que se chama Ver o Peso. Então o poema de Max se chama Ver o Peso. A canoa traz o homem, a canoa traz o peixe. A canoa tem um nome, no mercado deixa o peixe. No mercado encontra a fome. A balança pesa o peixe. A balança pesa o homem. A balança pesa a fome. A balança vende o homem, vende o peixe, vende a fome, vende e come. A fome vem de longe nas canoas ver o peso. Come o peixe come. O homem? O homem não come. Come o homem, compra o peixe. Compra a fome, vende o nome, vende o peso. Peso de ferro, homem de barro. Pese o peixe, pesa o homem, é a fome. Vem do barro, vem da febre. A febre vê o homem, veja a lama, veja o barro, veja a pança. O homem come a lama, lambe o barro. Ver o verde, ver o verme. O verme é verde, está na lama, está na alma. É só escama. A pele do homem está com fome. Vê o peixe, vê o prato. Não tem peixe, tem fome. A fome pesa, o peso da fome. Peça por peça, pese o peixe. Deixa o peixe, veja o peso. Peixe é vida, peixe é morte. Homem é fome, peso da morte. Peixe de morte. A sorte do peixe é o peso. Azar do homem. Pesa o homem. O peixe é preso. O homem está preso. Presa da fome. Ver o peixe, ver o homem, ver a morte, ver o peso. Fantástico, né? O verme que ele fala aí não é Bozó, não, viu? Porque ele morreu, Bozó ainda não era presidente, mas já era deputado, vai ver que. Rui Barata. Rui Barata, esse homem é incrível, né? Prato de resistência hoje do jejum. Ele fez de tudo, né? De música, de tudo. E muitos dos poemas deles são musicados em parceria com o filho dele, que é o André Barata. Todo mundo deve conhecer. Este rua é minha rua. Essa rua é minha rua. Rui Barata também esse poeta da geração modernista brasileira, né? Que chama a geração de 45. Ele nasceu no Baixo Amazonas e foi para Belém, né? E entrou nesses meios desses escritores, que era liderado pelo mestre Francisco Paulo Mendes, da qual também fazia parte Max Martins, né? Haroldo Maranhão, Paulo Plínio, que é outro grande poeta também. Mas, enfim, às vezes eu tenho que escolher, né? Você não pode fazer muita coisa, aí tem que escolher, porque também eu tenho um propósito assim, mais de poesia mais revolucionária, mais de exemplo, mais de força e coragem, que nos dê exemplo agora para as lutas que vamos ter que enfrentar, porque vai ter, né? Vai ter tem muita coisa aí pela frente. Não vai ser muito fácil, não. Derrubar essa corja que está aí, esses fascistas, vai ser difícil, mas vamos derrubar sim, porque nós demos azar, né? Hitler ressuscitou no Brasil, mas Stalin não, ainda dizem que Deus é brasileiro.
Só Stalin para combater o nazismo. Foi ele que conseguiu, porque tem que ter o mesmo nível de. Tem que ter a mesma capacidade de matar, né? Que eles. Não é qualquer um que pode matar, não. Né? Não é qualquer um, não. Você tem que ter passado um limite do humano para poder. Então, para acabar com o nazismo, você tem que passar os limites do humano, né? Porque vai ter que usar de violência. Em um certo momento, infelizmente, é assim. Assim foi na Segunda Guerra, foi na Revolução Russa, foi na Revolução Mexicana, Cubana. Toda revolução tem um momento que a violência é legítima, né? Quando você tem que defender a vida da maioria, é legítima. Tem que defender minorias também, né? Então, Rui Barata tem um diferencial, né, nesse sentido que ele era socialista, ele participou daquela antologia que eu falei, que chamava Violão de Rua, que foi quando eu fiz a live do Márcio Félix, né, que ele também participou disso. Então, como eu falei, quase sempre sua parceria com o filho, a Paula André Barata, e ganhou fama em todo o Brasil. Vocês vão dar uma olhadinha, vocês vão ver que a música dele todo mundo conhece. Então, nós estamos em 1900, ele nasceu em 1920, né, em Santarém, e nós estamos em 2020, então esse ano vai ter muita coisa no Pará sobre o Rui Barata, porque é o centenário, né, do nascimento dele, então eu imagino que eu já dei uma olhada, está havendo já bastantes projetos, né, tem 2 projetos de rua, inclusive, porque tem uma estátua dele lá em Belém, numa praça, né? Acho que é inclusive em frente da casa onde ele morou. E tem projeto, então, 2 vezes por ano o pessoal sai pelas ruas dizendo os poemas dele, tocando, cantando. Nossa, eu tenho vontade de estar lá, viu? Dá vontade. Então, ele é um poeta comprometido com as causas sociais, exerceu a função de jornalista nos periódicos A Província do Pará e a Folha do Norte, foi professor de literatura da UFPA. Ele foi deputado estadual, né, por dois mandatos, de 47 e 54, pelo Partido Social Progressista, e em 59 entrou para o Partido Comunista, PCB. Então, ele foi perseguido tanto pela ditadura de Getúlio Vargas como pelos militares, né? 64. Foi preso e aposentado compulsoriamente com menos de 10% do salário. Depois da anistia, ele é reempossado no seu cargo de professor da Universidade Federal do Pará e faleceu em 23 de abril, no mês do falecimento dele, né, de 1990. Então, tem esse ano esse mês falecimento, né, que se comemora, e o centenário dele. Então, esse poeta que era professor, músico, político, muito antes dele se declarar comunista, ele já tinha ideias políticas avançadas para a época, né? Muito progressista e tal. E os militares, acho que ele foi militar, talvez, porque eu tenho um poema dele abaixo que parece que foi feito num quartel, talvez foi no momento quando ele fez serviço militar, não sei, não explico. Então, os militares chamavam ele de subversivo, porque defendia divórcio, imagina, divórcio. Foram tentar impugnar as candidaturas dele, né? Ele foi no segundo dia do golpe militar de 64, ele foi preso. E pronto, depois disso depois da anistia, ele foi reintegrado, ainda trabalhou, acho que bastante ainda como professor, mas dedicou a vida dele, o resto da vida dele à carreira artística, né? Então, bom, ele se identificava muito com as questões da América Latina, do Terceiro Mundo. Tem poema, inclusive, para Lumumba. Eu vi, não achei o poema, mas eu sei que ele tem.
Tem uma epopeia onde fala do quilombo de Palmares, fala de Lumumba. Muito interessante. Então, a poesia identificada com a América Latina, com o terceiro mundo, que eu não gosto dessa ideia de terceiro mundo, não existe, o mundo é um só, entendeu? Não existe primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, quarto mundo, que diabo é isso? Não existe. Existe um mundo só, viu? E tá todo mundo dentro, todo mundo tem direito. Mas é as pessoas que escrevem sobre ele que dizem essas coisas, né? Mas, bom, eles querem dizer que no sentido de que ele, com a militância intensa dele, a poesia dele é sem fronteiras, né? Isso que eles querem significar. Aí o que dizia o Rui Barata? O opressor sempre impõe a sua linguagem. O regional foge a essa imposição. Todas as minhas letras são políticas. Flagra uma realidade local e necessariamente não serve a qualquer regime. Com certeza não. Tem um verso dele aqui que chama Helena, que é tão bonito, mas eu não sei se Helena era a esposa dele, se foi alguma namorada, se é uma musa imaginária. Enfim, fica o mistério, né? Helena. Da tristeza e da alegria, somente Helena sabia. Sabia porque sabia do bordel à Eucaristia. Sabia porque sabia que a noite clareia o dia. De tantas e tontas coisas, sabia Helena, sabia, regando seus muitos sonhos, penteando a maresia, lavando léguas de lodo no limbo da poesia, e assim costurava o caos com a linha da fantasia. A nossa Helena dos bares, aquela que mais sabia, que sabendo se lembrava e lembrando se esquecia. Pode ser uma musa, né? Uma musa dos bares, porque ele era um bon vivant e como é que chama? Boêmio que chama, né? Em português é um boêmio, mas é um clichê, não sei se ele, pelo que eu sei, ele era muito concentrado. Quando ele trabalhava a poesia dele, ele era altamente concentrado. Você não pode fazer um trabalho desse se você é disperso, né? Mas, bom, devia gostar de uma farra, quem não gosta, né? 1º de maio. Surge esse verso de maio, trazido pelos arcanjos, um verso que faça maio, o maio dos desenganos. A fé o transforma em doçura, rendilhado de ternura. Os meus fracassos humanos, um verso que me decifre. Nas horas da ansiedade, que não sendo a antologia, seja a minha humanidade, levando por onde for os meus suspiros de amor e gritos de liberdade. Mas um verso assim como esse, proletário de todo o mundo, univos. Essa frase é do Marx, né? Do primeiro livro, o Manifesto do Partido Comunista, de 48. Então tinha essa frase, proletário de todo mundo, univos. E hoje, brasileiros de todo o Brasil, univos contra o verme e contra o vírus. Mas comam, hoje comam muito, mas comam muito mesmo. E de comer alguém que passa aí, que está sem comer. Esse é o fragmento do poema O Nativo de Câncer, que é uma epopeia muito grande, que fala de muita coisa, mas eu não achei, só achei esse fragmento. Fiquei frustrada, mas enfim, se alguém tiver esse poema, O Nativo de Câncer, me mande. Noite, norte, na alta noite, no quilombo das poitas e palmares, o vento amanhecia na varanda, trazendo um latifúndio de pesares, suado do suor da maresia, sedento da palavra poesia que pedia por novos calabares. Bom, ele está falando aqui do quilombo de Palmares, né, que era assim, Pernambuco, né, que era a capitania de Pernambuco, onde resistiram os escravos que fugiam das plantações, resistiram durante 90 anos contra o invasor português, espanhol e tudo que apareceu, e acabaram por ser assassinados. Zumbi foi assassinado e ficou a lenda, né? Ficou a lenda, mas não é o único quilombo do Brasil. Lá no Pará tem bastante, e tem todo o Brasil. Estão classificados mais de 4.000 quilombos. Tem inclusive quilombos urbanos, como no Rio de Janeiro, Porto Alegre, tem quilombos urbanos que passam desapercebidos, porque a história do Brasil
camuflou, né, a nossa história. O Brasil não conhece o Brasil. Ode. Os dedos contam as ondas, os minutos, talvez, jamais o anelo. Podes marcar a face disfarçada, a barba, os bens, todos os sonhos, mas escravos do real só te aceitamos na tua farda de pelos, sangue e ossos. Quando recriarás a trança libertária, o horizonte do mito, o Deus negado, a tela perene e do intocável? Quando libertarás a página e o relógio, o ser distante que revela, a revela condenas as arestas da ruga e os frutos sazonados? Quando, deste olhar em diagonal, ao espelho e à morte, farás ruir o peso do teu gládio, e ao suíço do teu grito, e ao sulco do teu grito, as taças do não ser, o veneno da aurora, as partes do invisível e do visível. Oh, jamais seremos só esperando a fonte, jamais seremos nós, e a ti mostramos o sorriso de clown que se reparte em contorções de esperma, tédio e ódio. Jamais conservaremos o perfume e a liturgia, e a hora que se esvai não justifica este desabrochar em cálice e corola. Não ser, embora seja no retrato, não ter, para ao flagelo condenar-se. Não sentir a chama do céu, porque beleza e memória são as ausências povoadas. Estamos sós, bem sei, e como é noite, arrancas o teu mundo do arbitrário, e a poesia morde o que não é. Quem te susteve o braço suicida? A ode ou o catecismo? Quem te ligou à sorte deste povo? O sonho ou a promissória? Quem te fez espalma, a mão como inocente e a cabeça baixar como culpado? Ó tempo, ó dimensão do exílio e da orfandade, se não te digo eterno, quase eterno, deixai toda a esperança, voi que entrat. E barata da linha imaginária. Deixai ogni esperança, voi que entrat, é do, como é que chama, da Divina Comédia de Dante, né? Estava escrito ali na porta do inferno. Voi che entrate, lasciate ogni speranza. É como no Brasil agora. Voi que votaste 17, lasciate ogni speranza. Cornuto. Mascalzone, filho de Madonna. Bom, para terminar, o tempo. Qual poeta que não fala do tempo, né? O tempo tem tempo de tempo ser. O tempo tem tempo de tempo dar. Ao tempo da noite que vai correr. O tempo do dia que vai chegar. Boa noite. Muito obrigada. Beijos e comam. Contrariem o verme.